Meus irmãos, graças e paz do Senhor Jesus. Vamos ler o texto já mencionado de Êxodo, capítulo 20, verso 15. Êxodo, capítulo 20, verso 15. E vamos tratar hoje sobre o oitavo mandamento. Diz assim a palavra do Senhor: não furtarás. Não furtarás. É o oitavo mandamento desses 10 que Deus deu. E interessante que desses 10 mandamentos, 8 são proibições, né? 8 são nãos, não. Obrigado, furtar. Furtar ou roubar, de acordo com a palavra de Deus, é a mesma coisa. Na nossa legislação brasileira há uma pequena diferença, né? Furtar significa surrupiar algo de alguém sem violência ou sem ameaça, enquanto que o roubo pode ser a mão armada, pode ser por força física ou por ameaça, mas para Deus dá no mesmo. Há uma proibição divina aqui nessa palavra, e é de modo que é pecado furtar ou roubar. Quando alguém é furtado, não se trata apenas de um objeto que é lhe tirado, como um telefone celular, um carro, móveis da sua casa, enfim, mas se trata de pelo menos 4 dessas questões. Primeiro, o tempo investido para adquirir tal bem, porque para a gente adquirir, por exemplo, um telefone celular, a gente tem que trabalhar X horas por ano para pagar aquele aparelho, né? Ou um carro, pagamento de vários anos de investimento. Segundo lugar, a dignidade que o proprietário tem em possuir aquele bem e que foi retirada pelo ladrão, que não se esforçou para adquirir aquele bem licitamente. Então, o proprietário que foi roubado ou furtado, foi tirado também a sua dignidade pelo ladrão. Em terceiro lugar, o perigo de morte que o inocente está sofrendo. Então, muitas vezes, essas coisas são passadas repetidamente na televisão, na internet. Eu acho que deveria passar o contrário. O que deveria ser exibido eram as formas de reação que os habitantes de bem têm e conseguem evitar os furtos, os roubos, as mortes, os acidentes, mas a mídia incentiva o contrário. Só passa o sucesso dos vagabundos, o sucesso dos ladrões. Mas a gente sabe que uma grande parte dessas tentativas é mal sucedida porque os cidadãos sabem se defender, muitos estão habilitados fisicamente para isso e até legalmente com armas. E eu acho que isso é que deveria ser incentivado, a reação. Então, nos últimos 30 anos, no nosso país, sobretudo, foi feita uma lavagem cerebral por meio da imprensa com a expressão não reaja. Por exemplo, não reaja a assalto. Que conversa? Reaja. Se puder reagir, reaja. Se não der, não reaja. Mas se tiver a opção de salvar a sua vida, o seu bem ou de terceiros, reaja. Sobretudo os homens, que estão cada vez mais frouxos no nosso país e no mundo inteiro, por conta desse tipo de campanha que a mídia faz, essa lavagem cerebral do não reaja. Fique lá bonitinho, e aí o bandido vai, atira, na audiência de custódia diz: não, mas ele reagiu, como se não fosse direito do cidadão reagir a um ato libidinoso, um ato criminoso. Nós temos o direito de ter bens dado por Deus. E em quarto lugar, é terrível Deus vê isso com maus olhos, porque os traumas que podem acarretar nas vítimas está presente num roubo, por exemplo, ou num furto. Alguém que teve uma arma apontada para a cabeça pode ficar traumatizada pelo resto da vida. Isso depende de pessoa para pessoa. A gente não sabe como a gente vai reagir, tá? Então hoje vamos ver algumas implicações do oitavo mandamento. Vamos ver 6 implicações. Primeiro, este mandamento orienta que cada pessoa possua seus próprios bens.
É um conversador hoje, né? Ao obedecer os 10 mandamentos, de certa forma, irmãos, nós imitamos o caráter de Deus. Por exemplo, Deus, que é soberano sobre toda a criação, Ele rege o universo. Nós, quando temos, por exemplo, uma propriedade, nós devemos cuidar daquela propriedade e sermos soberanos sobre aquelas propriedades, tentando imitar o caráter santo de Deus, que é soberano sobre tudo. Então, de fato, nós não temos nada. Tudo que nós recebemos é para a gente tomar conta durante um tempo, mas no fim das coisas é tudo de Deus. Nada é nosso em última instância. Wayne Grudem comenta o seguinte sobre esse mandamento. Quando deu o mandamento, não furtarás, Deus declarou a validade da posse de bens pessoais. Não devo roubar seu carro, porque ele pertence a você, não a mim. Se Deus tivesse a intenção de dizer que não poderíamos possuir bens, o mandamento para não roubar não faria nenhum sentido. Acredito que Deus nos deu o mandamento não furtarás, porque possuir bens é uma maneira fundamental de imitarmos a soberania divina sobre o universo, exercendo soberania, entre aspas, sobre uma pequenina porção do universo, as coisas que possuímos. Então, este mandamento orienta que cada pessoa tenha seus próprios bens. Como a história relata, Susan Wesley, a mãe de John Wesley, Charles Wesley, teve 18 filhos. Nem todos se criaram, como a gente costuma dizer. Mas ela tinha as 10 ou 15 regras, não lembro agora, de educação de filhos. Ela teve que criar regras severas. E, claro, ela tinha ajudante, né, o que a gente chamaria hoje de uma babá, mas ela estabeleceu algumas regras para cuidar bem das crianças. E uma das regras que tem relação com esse mandamento é que os brinquedos das crianças, imagina se um tinha 18 anos ou tinha 1 ano de idade, né? Então era uma variedade muito grande de filhos, né? Se bem que nem todos se criaram, como eu já disse. Mas uma regra interessante que eu acho todas as regras que ela criou muito interessantes, mas que tem de relação com esse mandamento, é que os brinquedos não eram dos filhos. Cada criança tinha os seus brinquedos. Então John tinha os seus brinquedos, Charles tinha os seus brinquedos e assim os outros filhos. De modo que cada criança era responsável pelos seus brinquedos. Então não era o brinquedo das crianças, não. Cada um tinha os seus e tinha que aprender a cuidar. E se quebrasse o seu brinquedo, acabou. Estaria com o seu brinquedo quebrado. É interessante a gente ensinar nossas crianças esse tipo de responsabilidade. Ela vai crescer sabendo o que é dela, o que é do irmão, da irmã e como ela tem que tomar cuidado, né? Tudo que nós recebemos, conforme Tiago 1,17, vem de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Essa é a primeira implicação. Este mandamento orienta que cada pessoa possua seus próprios bens. Segunda implicação, este mandamento significa que Deus concorda com a ideia de posses individuais e, logicamente, é contrário ao comunismo. O comunismo é uma doutrina que ensina que nenhuma posse individual deve existir, ou nas palavras do próprio Karl Marx, autor das ideias comunistas, como ficaram popularizadas, aspas, a teoria dos comunistas pode ser resumida em uma única máxima: abolição da propriedade privada. Isso, logicamente, é contrário à lei de Deus, é contrário à palavra de Deus, então é contrário à vontade de Deus e deve ser contrário ao nosso pensamento, à nossa visão de mundo, à nossa cosmovisão. O ser humano tem o direito de ter seus próprios bens. Nós temos os nossos bens que não são nossos comunitariamente. Não é da igreja, não é do Estado, é nosso. Então é claro, a igreja primitiva, foi dito da igreja primitiva que existia uma espécie de comunismo cristão, mas nada está tão longe da verdade quanto isso. Por exemplo, com base em Atos 2,44, que diz o seguinte: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum.
Daí se depreende que a igreja primitiva praticava uma espécie de comunismo cristão. Mas, em primeiro lugar, isso não é verdade, porque isso durou pouquíssimo tempo, porque a própria igreja viu que isso era insustentável. Tanto é que depois eles passaram necessidades por viver assim, ter tudo em comum. O texto não está dizendo que a gente deve viver assim, está dizendo como os irmãos viviam no começo da igreja, e depois eles receberam ofertas, porque tinha gente passando necessidade, porque não souberam administrar seus bens. Em segundo lugar, o próprio líder da igreja do primeiro século, o apóstolo Pedro, negou essa ideia. Quando, por exemplo, Ananias e Safira venderam o casal, eu chamo de o primeiro casal neopentecostal da Bíblia, da história, né? Porque eles venderam uma propriedade, um terreno, retiveram parte do dinheiro e deram uma parte como oferta na igreja no intuito de aparecer, de se amostrar. Aí Pedro disse o seguinte: enquanto o possuías, não era teu? E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Atos capítulo 5, versículo 4. Ora, o dinheiro, o terreno era do casal. Mesmo depois de vendido, não era da igreja. Em terceiro lugar, não era do Estado. As igrejas se reuniam em casas. A igreja cristã só começou a construir templos como esse aqui. Eram mais simples, aliás, eram mais pomposos que esse, né? Hoje a gente constrói templos mais simples, mais confortáveis também, graças a Deus. Mas a igreja só começou a construir templos no quarto século. Antes a igreja se reunia onde? Nas casas dos irmãos. Os irmãos que eram mais ricos, que tinham uma sala maior, também chamada na Bíblia de cenáculo, tinha tipo um salão de festa, a gente diria hoje em dia, né? Comportava e recebia as igrejas na sua casa, ou seja, os irmãos. E ali eles faziam os cultos. Mas veja, era na casa da igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila, na casa de João Marcos, na casa de Epafrodito. A casa não pertencia ao cristianismo. Eles eram crentes, mas a casa pertencia a eles. Então Deus é contrário a essa ideia de que nossas posses são de todo mundo. Nossas posses são nossas. E o oitavo mandamento dado por Deus nos dá esse direito. Terceira implicação. O oitavo mandamento, não furtarás, implica no trabalho digno que cada ser humano deve exercer a fim de obter suas próprias posses. Esse mandamento é bem possessivo, né? Por exemplo, no livro de Provérbios, há 34 versículos contrários à preguiça. Ou seja, ao longo de 31 capítulos em Provérbios, nós temos mais de um versículo por capítulo, embora alguns deles estejam bem agrupados ali no capítulo 6, né? Que fala sobre a formiga, por exemplo. Vai ter com a formiga preguiçoso, contrários à preguiça. Porque o primeiro e o maior trabalhador de todos é Deus. Jesus trabalha até hoje. Em João 5,17, o Senhor disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então ninguém trabalhou mais e mais honestamente do que Jesus, servindo a Deus, trabalhando, fazendo móveis, carpinteiro que era. Então o oitavo mandamento implica na contradição da preguiça. Preguiça não é mero cansaço, tá? Ah, será que eu estou com preguiça? Uma coisa, irmãos, é a gente estar de férias, acordar, tá tudo escurinho, o quarto geladinho, chovendo forte lá fora, e a gente ligar a TV e ficar na cama mais um tempinho. Nós estamos de férias. É normal. É normal, ao fim de uma sexta-feira à noite, lá em Recife, tem gente que trabalha com minha esposa, por exemplo, que leva 3 horas para chegar em casa, 2 horas e meia para chegar ao trabalho, porque sai de casa de madrugada, praticamente, e 3 horas para chegar em casa, de ônibus. Essa pessoa vai chegar em casa com toda a disposição do mundo, depois de um plantão de cerca de 12 horas, 15, 17, quase 18 horas depois que ela saiu de casa? Não, isso não é preguiça, isso é cansaço.
Então a preguiça não deve ser confundida com cansaço. Há algumas pessoas que sentem cansaço por motivos de saúde. Por exemplo, problemas na tireoide. Procure um médico. Às vezes o cansaço excessivo é fruto de uma depressão, é fruto de muito trabalho que precisa ser reorganizado. Às vezes é fruto de alguma outra doença ou de alguma disfunção hormonal. Ou uma estafa mesmo. Isso se resolve não necessariamente com oração, mas com remédio, com alimentação adequada, com sono devido. Não foi o que Deus fez com Elias? Estava estressado, porque tinha matado 450 homens num só dia, enfrentado o reino inteiro, né? E aí Deus deu comida, descanso, água fresca, sono. Depois ele seguiu o seu ministério. O que Deus condena é que as pessoas sejam pesadas às outras, que as pessoas sejam pesadas à igreja. Mas, por exemplo, quando Paulo estava escrevendo aos Efésios, ele falou sobre a ética cristã, que vai além da ética, meramente a ética humanista, porque a ética humana diz, não roube. A ética cristã diz o seguinte, em Efésios 4, 28, aquele que roubava, não roube mais, mas não para aí, segue. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tem necessidade. Essa é a verdadeira ética cristã. Não é só parar de furtar, de roubar, mas é parar de furtar, trabalhar tão bem, tão duro, inteligentemente, com a bênção de Deus, que vai ter para si e para o necessitado, para ser generoso. No cristianismo, o ex-ladrão se torna doador dos seus bens. Isso aconteceu com Zaqueu. Lembra? Se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes. Que é o que a lei do Antigo Testamento diz, tem que restituir 4 vezes. Paulo também, escrevendo aos Tessalonicenses, disse o seguinte, por conta de gente preguiçosa da igreja de Tessalônica, em 2 Tessalonicenses 3,10, quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Simples assim. A Bíblia, irmãos, não é difícil de compreender, não. A sua maior parte. Tem coisas difíceis, eu estava passando com o pastor Silvano, hoje à tarde, ontem também, sobre as coisas difíceis da Bíblia, tem, mas a sua mensagem principal é muito clara, é muito fácil de entender. Basta você ler e você vai entender. Quem não quer trabalhar, também não coma. Ou seja, os adultos devem trabalhar. Devem procurar fazer alguma coisa para se sustentar. Essa é a terceira implicação. O 8º mandamento implica no trabalho digno de que cada ser humano deve exercer a fim de obter suas próprias posses, para não furtar. 4ª implicação. Deus não é contrário ao lucro, Ele é contrário ao furto. Então, hoje eu vi Silvão orar pelos empresários. Quem são os grandes vilões nas novelas que fazem a cabeça da população brasileira? Os empresários. Mas na verdade, como diz o título de um livro, porque Deus ama as empresas, Deus ama as empresas, porque elas geram trabalho. Missionários que estiveram em Taiwan perguntaram como poderiam ajudar aquela população. E os taiwanenses, se é que esse é o nome, disseram, gere trabalho. Ajude os cristãos a arrumar trabalho, porque quando a gente consegue trabalho para alguém, um emprego, a gente consegue algo melhor do que uma oferta, do que uma cesta básica, a gente consegue dar para a pessoa projeção de vida. Com o trabalho dela, ela vai poder fazer o que ela quiser com o seu dinheiro. Não vai ser somente deixar de ser pesada, mas a igreja, por exemplo, a família, enfim, a sociedade, ao Estado, mas ela vai ter a sua própria dignidade de construir com suas mãos aquilo que ela deseja construir. Sua casa, seus bens, suas posses, suas viagens, seus cursos e por aí vai. Então Deus não é contrário ao lucro. Como a Igreja Católica ensina até hoje, né, que o lucro é usura, é pecado.
Pelo contrário, o lucro é bíblico. Só que o lucro que o mundo ensina é aquele que você já deve ter ouvido. Como diz o ditado incrédulo, ímpio. Os crentes não devem acreditar nesse ditado. Todos os dias sai um esperto e um besta de casa. E quando eles se encontram, um esperto faz um bom negócio. Isso não é bíblico. Os negócios, de acordo com a Bíblia, não é ganha-perde, é ganha-ganha. Então eu vendo meus livros, por exemplo, e quem ganha, para dar um exemplo apenas, quem compra um livro meu, comprou por 20, 40 reais, a depender do título, anos de pesquisa e de estudo meu, por 15, 20, 30 reais, 40, eu ganhei o dinheiro daquela pessoa. Ela vai ganhar o conhecimento que eu passei de alguma medida, que ela provavelmente não tem, ou se tem, vai reforçar, e eu vou ganhar o dinheiro que ela conquistou no seu trabalho. Todo mundo sai ganhando. O mesmo acontece quando nós compramos um guarda-roupas, uma cama nova, um ar-condicionado, que bênção, nesse calor que está fazendo, hein? A loja ganha, os montadores ganham, nós ganhamos qualidade do sono, não é isso? A gente ganha segurança quando a gente compra um relógio. A Bíblia ensina esse tipo de negócio. Ganha, ganha. Ganha quem vende, ganha quem compra. Por conta das misérias que há no mundo, geralmente o capitalismo é que leva a culpa e é mal visto por muitos, mas nós não acreditamos nisso. Aliás, o trabalho faz parte da bênção divina e Deus só disse, a Bíblia só diz que Deus viu que tudo era muito bom depois de ter colocado o homem para trabalhar no Jardim do Éden. O trabalho não é consequência do pecado. O trabalho errado, ou o trabalho como castigo, o trabalho excessivo, que é o que nós temos hoje, é que é fruto do nosso pecado. Mas a gente peca também no nosso trabalho, lucrando erroneamente, não quando a gente lucra muito. Não é pecado ser rico, não é pecado ganhar muito dinheiro. Queira Deus que todos nós ganhemos muito dinheiro esse ano. Mas o pecado acontece quando a gente trabalha para os homens e não para Deus. Se a gente se esquece disso, a gente está pecando. Em Colossenses 3,17 nós vemos: e tudo quanto fizerdes, quer por palavras, por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Tudo. Está dormindo? Faça isso para Jesus. Está se divertindo? Está jogando bola? Está orando? Está trabalhando? É Deus. É para Deus que você está fazendo. No verso 23, Colossenses 3,23, Paulo escreveu: e tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesses ao Senhor, a Jesus, e não aos homens. Então nós temos patrões humanos, ou somos patrões, mas na verdade o nosso grande patrão é Jesus. Quando a gente trabalha para a glória de Deus, a gente trabalha melhor. A gente vai além de não furtar e ainda faz tudo para a glória de Deus. Então quem é cozinheira ou cozinheiro, cozinha para a glória de Deus. Quem é motorista, dirige para a glória de Deus. Quem é vigilante, vigia para a glória de Deus. Porque tudo que há no mundo é de Deus. Mais uma vez, quero evocar as palavras de Wayne Grudem, quando ele diz: muitas passagens das Escrituras declaram que comprar e vender são atos moralmente corretos. Com relação à compra e venda de terras no antigo Israel, a lei de Deus dispõe: quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu irmão, não oprimas teu irmão. Levítico 25:14. Isso implica que é possível e até esperado que as pessoas comprem e vendam sem dar prejuízos umas às outras. Isto é, que tanto o comprador quanto o vendedor podem agir corretamente na transação. É o ganha-ganha. Você que vende, ganha, e você que compra, ganha. É esse o propósito de Deus. Os incrédulos querem passar a perna, vender produto pirata, de má qualidade, balanças enganosas, que são abominação aos olhos do Senhor, conforme Provérbios 11:1 ou 11:2, não lembro agora. Mas nós que servimos a Deus,
queremos lucrar honestamente e não furtar. Quinta implicação do mandamento: não furtarás. Este mandamento é quebrado quando furtamos o tempo que não é nosso. Quando furtamos o tempo da empresa onde trabalhamos para não fazer o trabalho da empresa e fazer algo que é nosso. Quando nós damos a nós mesmos ou a outra pessoa o tempo que ela não merece. Quando nós tiramos o tempo que é de Deus para nosso culto individual, como eu aprendi com o Silvano hoje, o culto pessoal, que a gente geralmente chama de movimento devocional, né? Na leitura bíblica, na meditação, na oração diariamente. Quando nós usamos errado o nosso tempo, que é o bem precioso que não volta, nós estamos furtando o que é de Deus, furtando algo da glória de Deus. Por exemplo, quando damos muito ouvido a quem só reclama, sem repreender essa pessoa, sobretudo se for um cristão, meu irmão, não reclame. Não reclame, tudo dê graças. Quando a gente, num aconselhamento cristão que todos devem praticar, conforme Colossenses 3,16 e toda a carta aos Hebreus ensina isso, nós devemos estimular uns aos outros a prática de boas obras e não a ficar reclamando da vida. É claro que há momentos para desabafar, para falar das nossas dificuldades, para compartilhar com um amigo, sim, mas sabendo que a gente está procurando uma solução, não a reclamação em si. Então, quando nós usamos o tempo inadequadamente que Deus nos deu, e o tempo é algo relativo, viu? O tempo do pobre é diferente do tempo do rico. O pobre tem menos tempo, geralmente. O rico, ele vai morar na cidade onde ele quer estudar. O pobre, muitas vezes, tem que pegar o ônibus da prefeitura, sair, vai para a cidade, depois de um dia de trabalho, volta de madrugada, acorda cedo. Não é bem assim, não é o mesmo tempo para todo mundo, né? Não é. Esse negócio que muita gente diz, o dia tem 24 horas para todo mundo. Sim, mas essas 24 horas não podem ser usadas da mesma maneira. Tem gente que tem mais, eu tenho mais tempo em casa, por exemplo, devido ao meu trabalho, do que a minha esposa, que trabalha no hospital. Então, realmente, em casa eu tenho mais tempo. Eu não conto com muitos deslocamentos, ela tem que sair todo dia praticamente, né? E, então, por exemplo, na mesma família, mesmo casal, possui tempo diferente. Tá? Então a gente tem que saber remir o tempo, para não furtar o que é do outro, enfim. Algumas reuniões que eu faço com alunos, eu sou professor de seminário, pela graça de Deus, sou escritor, e tem algumas reuniões que eu faço com pessoas que precisam de aconselhamento, ou querem publicar algum livro, e aí eu já sei quem vai publicar, quem não vai, pela primeira ou pela segunda fala, então eu já vejo o que vai ser pela experiência, né? Eu não deixo a pessoa roubar o meu tempo. Então, por exemplo, eu tenho agenda para estar aqui hoje, dia 28 de janeiro, 28, né? Aqui na igreja presbiteriana em Capim, presbiteriana reformada em Capim. Então, eu não deixo as pessoas roubarem meu tempo ou botar uma agenda por cima da minha. Eu faço a minha agenda. Então, se eu ver que a pessoa vai tomar muito do meu tempo, é uma pessoa que não merece, porque não tem a minha confiança, não é um amigo chegado, não é alguém que eu conheço, ou é alguém que o negócio não vai prosperar, por exemplo, ela vai querer muitas informações sobre como publicar um livro, e ela não vai publicar comigo, eu digo logo, olha, para publicar o livro é esse valor, quando o material estiver pronto, me procure. Porque tem gente que quer informações extras e vai me atrapalhar. Então, eu estou resumindo um exemplo aqui, estou dando um exemplo, que vocês podem aproveitar na vida de vocês para não perder tempo com quem não merece. Vejam só, todas as pessoas merecem um pouco da nossa atenção. Jesus parava e atendia as pessoas. Mas ele não atendia para falar abobrinha com ninguém, não. Aliás, em muitas ocasiões, Jesus não deu resposta. Já pararam para pensar? Com que autoridade você faz essas coisas? Aí Jesus respondeu, o batismo de João era dos homens ou de Deus?
Aí eles conjecturaram. Se a gente disser que é dos homens, o povo vai rejeitar. Se a gente disser que é de Deus, ele vai dizer, por que vocês rejeitaram? Aí eles mentiram e disseram, não sabemos. Ele disse, pois eu também não digo com que autoridade eu faço essas coisas. Então Jesus não deu a resposta que as pessoas queriam o tempo todo, não. Nem todo mundo que vem para a gente deve gastar tempo, não. Por exemplo, pessoas preguiçosas. Eu tenho alunos que são preguiçosos. Eu tenho amigos que são preguiçosos e querem respostas prontas de coisas bíblicas. Que eu sei, mas eu vou me desgastar para responder. Eu vou dar um exemplo prático. Uma vez um amigo meu fez uma pergunta num áudio de uns 15 segundos mais ou menos, sobre a questão da existência do mal no mundo e esse problema complexo. Como é que pode um Deus todo-poderoso, amoroso, criador, bondoso, permitir que o mal exista no mundo? Gente, isso é debate de milhares de anos. Isso se debate desde antes da encarnação de Cristo. Eu mandei um áudio para ele, alguns áudios, uns 3 minutos, 4 minutos. Aí ele reclamou, porque eu falei muito. Aí ele disse, meu irmão, de hoje em diante, não vou mais responder suas questões. Você manda uma pergunta extremamente complexa e quer que eu responda em 2 segundos? Não vou gastar mais meu tempo com você com essas questões. Daquele dia em diante acabou. Então nós somos amigos, e aí homem conversa com homem de um modo diferente, e não gasto mais meu tempo com esse tipo de coisa. Não está disposto a ouvir um áudio com a resposta pronta, ele está roubando meu tempo. Se eu permitir que isso aconteça, o erro é dele por se aproveitar de mim e meu por perder o meu tempo, que eu deveria estar trabalhando para ganhar dinheiro para sustentar minha casa. Estou respondendo ele de graça e desnecessariamente. Então isso eu não faço mais. Eu acho que esse é o mais complexo das implicações, né? Sexta e última implicação das que eu elaborei aqui. É claro que há muitas outras implicações do 8º mandamento, irmãos, mas eu elaborei 6. Os governos humanos pagarão um alto preço diante de Deus pelos furtos que têm cometido contra os cidadãos pagadores de impostos, ao surrupiar seu dinheiro. Então, infelizmente, o Brasil é mundialmente conhecido pelo jeitinho brasileiro, pela malandragem, pelo troco dado errado de propósito, né, pela corrupção do brasileiro e, sobretudo, das autoridades, dos políticos. E, por conta disso, muita gente já é mal vista, porque prospera honestamente, mas, nesse momento, eu gostaria de dedicar alguns minutos, alguns momentos a falar sobre essa roubalheira, que a gente praticamente já se acostumou. Então, candidatos a vereador, a deputado, que se dizem evangélicos, cristãos, compram votos. E eu sei de casos concretos de candidatos a vereadores, por exemplo, não daqui, de Capim, que eu não conheço a realidade daqui, que compram votos, mas dizem fazer uma obra de Deus, trabalhar para a glória de Deus na Câmara de Vereadores. Veja só, Deus odeia o suborno. O suborno corrompe, a palavra de Deus diz isso no Pentateuco, diz no livro de Provérbios também. Mas é interessante que essa revolta, essa fome e sede de justiça que nós temos é característica do discípulo de Cristo, conforme as bem-aventuranças. E para esse tipo de caso, eu gostaria de deixar registrado aqui o que diz em Romanos capítulo 13, do verso 8 ao verso 10. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém. É uma implicação do 8º mandamento. Não furte e não deva a ninguém. Pague a quem você está devendo. Aí o texto segue. A não ser o amor de uns para com os outros. O amor cristão nós vamos dever até Jesus voltar. É uma dívida que a gente tem uns para com os outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Aí a conclusão de Paulo, de que quem ama o próximo cumpre a lei, é essa. Ele diz, portanto, não adulterarás. Aí ele vai citar outros mandamentos. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisto: amarás teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Ou seja, quando a gente não furta,
não rouba, não adultera, não mata, não cobiça, nós estamos amando o próximo. Estamos abençoando a vida da pessoa. E nisso a lei de Deus toda é cumprida. Mas quem consegue fazer tudo isso? Tiago escreveu que quando caímos num mandamento da lei, tropeçamos em toda a lei. Então, como a Bíblia diz, o próprio Paulo escreveu isso aos Romanos, a lei aponta para Cristo. Como isso é possível? Nós vemos os 10 mandamentos e a gente sabe, eu não consigo cumprir nenhum desses mandamentos na integralidade. O que é que eu posso fazer agora diante de Deus? Buscar ajuda. E o ajudador é o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Então o papel da lei dos 10 mandamentos, que é a base da civilização ocidental, que é quem leva o mundo nas costas, e os esquerdistas querem destruir, mas não irão, é que a lei não foi dada por Deus para a salvação do homem, porque nenhum homem consegue obedecer isso aqui, mas a lei foi dada como um caminho para Cristo, nesse sentido. Eu olho para a lei, nós olhamos para a lei e sabemos, não consigo obedecer. O que é que eu faço? Me rendo a Cristo, que cumpriu toda a lei em nosso lugar. E os méritos de Cristo conquistados na cruz e por meio de sua ressurreição são aplicados a nós por meio da fé. Por isso é que nós somos salvos, pela fé em Jesus, porque não conseguimos agradar a Deus como Ele quer. Esse é o objetivo maior da lei, como um espelho das nossas próprias misérias, dos nossos pecados. E a lei serve de aio. Aio é um condutor. Pega na nossa mão, no estado terrível, como a gente leu no Salmo 69, né? Lamaçal, e nos leva a Cristo, o nosso Redentor. Concluindo, irmãos, o furto é pecado, mas Deus não deseja apenas que não furtemos. Ele deseja que trabalhemos para a sua glória. Trabalhar para a glória de Deus não significa apenas fazer um serviço religioso. O meu trabalho não é mais sagrado do que o de ninguém aqui, porque eu sou pastor. Todas as profissões dignas e honestas servem à glória de Deus. Enquanto você trabalha ao longo da semana, saiba que está trabalhando para Deus, adorando a Deus com seu trabalho, não adorando o trabalho. Cuidado para não adorar o trabalho ou a empresa, nem mesmo adorando suas conquistas e promoções que você vai obtendo, mas adorando a Deus. Jordan Reinhold comenta o seguinte, no livro Chamados para Criar: a única coisa que a Bíblia nos diz sobre o que Jesus estava fazendo metade da sua vida era trabalhar. Mas Jesus não estava fazendo qualquer trabalho, ele estava fazendo um trabalho criativo, de empreendedor, revelando para nós essa importante característica de seu Pai e, na verdade, de toda a Trindade. Deus é Criador. Nós também somos criadores. Nós resolvemos problemas, nós inventamos coisas. Eu crio livros, eu crio aulas, sermões. Minha esposa cria soluções para alimentar as pessoas, ela é nutricionista. Silvano cria soluções milhares para resolver lá no trabalho dele, né? Para que os cavalos andem bem, os peixes e tudo mais. E você, o que é que está fazendo? Como está trabalhando? Se alguém aqui é tentado pelo furto, alguém está vendo pela internet, é tentado a cometer o pecado do furto, peça misericórdia a Deus, procure ajuda pastoral e abandone esse pecado. Todos nós devemos trabalhar honestamente, nos livrar desse e dos demais pecados e viver para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que Ele tenha piedade de nós. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu agradeço muito pelo convite, meu querido amigo, reverendo Silvano, que no momento de muita dificuldade em minha vida, me convidou para estar aqui com os irmãos, passar esse fim de semana maravilhoso que foi. E daqui a pouco estou indo para casa, se Deus quiser. E agradeço aos irmãos mais uma vez estar aqui, é um prazer voltar aqui. Deus abençoe a todos vocês. E brevemente nos encontraremos, se Deus quiser. Muito obrigado.